Aqui. Ó, vamos aqui no chat rapidinho. Tem o José Nascimento dizendo boa tarde, Maurício de Almeida. Para mim, é um dos maiores autores da literatura brasileira contemporânea, gigante. Li seus 2 primeiros livros e com certeza também lerei este. E aí ele faz uma pergunta. Maurício, qual o motivo principal para a demora entre um livro e outro? Seria uma autocrítica severa? Um abraço. Legal, José, abração. Obrigadão aí pelas palavras. Eu espero que você goste do novo livro. Depois me conta, se você gostar. Se não gostar também, me conta, pode falar, não vou levar mal, não. Mas espero que goste. Essa demora, né? Eu acho que a primeira coisa é assim, eu não sou um escritor profissional, eu não vejo dessa forma, assim. Então, eu ainda me dou o luxo de escrever o que eu quero, né? E esse escrever o que você quer, você não escreve sob demanda, porque quando você escreve sob demanda, tá lá, a pessoa te dá o tema, você vai lá e produz, e eu acho que tem um grande mérito nisso, eu acho que eu não conseguiria fazer isso. E eu posso me dar o luxo de escrever o que eu quero. Então, essa pesquisa pelo tema é uma coisa que me demanda tempo, né? O Equatoriais, por exemplo, que é o exemplo mais recente, é o meu livro mais recente, a coisa está mais fresca, é um livro que vai se construindo. Foi mais ou menos como Beijando Dentes. Eu escrevi um conto ou outro no momento depois de ter publicado o romance, e estava escrevendo coisas. E, de repente, um conto ou outro, um texto ou outro começaram a me apresentar um tema. Então, tem esse tempo de eu entender o que é esse assunto que está me atraindo, o que é esse assunto que está me chamando a atenção ali de alguma forma, indiretamente, inconscientemente, não sei, mas vai aparecendo. Então, a pesquisa do tema é uma coisa que me demora, porque é um tema que vai se apresentando. Na medida em que esse tema aparece, e no caso do Equatoriais, foi essa coisa do deslocamento pelo país, foi essa coisa de você sair da tua rotina, da tua certeza, e lidar com outras rotinas, outras certezas, enfim. Quando essa coisa começa a se apresentar, eu começo a trabalhar pensando já nesse tema. E pensando na concepção desse livro. O que vai ser esse livro? Como é que ele vai ser? Para onde ele vai? Isso também é uma coisa que vai se construindo. Me custa um tempo entender essa construção. Porque não é exatamente um projeto que eu tenho claro e vou executando. É um projeto que eu vou construindo na medida em que ele vai sendo construído na medida em que eu construo. E eu também eu tenho uma coisa com o texto, cara. Eu prezo muito pelo texto. Eu gosto muito de poesia. Eu adoro poesia, Marcelo. Eu falei ontem lá, me perguntaram isso. Você gosta mais de conto ou de romance? Porque poesia, enfim, poesia é uma coisa que as pessoas é mais difícil. Eu falei, eu queria ser poeta, na verdade. A verdade é essa. Eu queria ser poeta e não. Poesia para mim é uma coisa muito difícil. Então o texto para mim, ainda que seja uma prosa, eu gosto do som das palavras, eu gosto do ritmo da frase, eu gosto do tom que a coisa vai. Eu gosto de escolher a palavra. E aí eu fico um pouco nesse trabalho, eu acho que não é exatamente uma autocrítica severa, embora eu tenha uma autocrítica severa, até demais às vezes, e aí o meu analista sabe bem dessa história, mas eu gosto muito de depurar. Eu gosto de chegar no texto. Era esse o texto que eu queria ter feito, assim, era essa. Não era nem exatamente o texto, eu vou reformular. Era essa a palavra que eu queria ter colocado nessa frase. Porque às vezes você fica ali com a frase e ela tá bacana. Se eu soltar. E cara, eu sei que isso não faz diferença para quem tá lendo, assim, não é exatamente uma coisa. Mas para mim faz. Então eu tô com uma frase ali e tem uma palavra. E eu quero achar essa palavra. E aí eu fico procurando. Nesse grande exercício poético, né? E por isso que me custa um tempo demorar. Mas eu tô me disciplinando melhor, eu espero que o próximo não demore tanto assim.